Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. Meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, o pior é que hoje a gente vai falar de um tema que a gente chegou criticando nos outros dias. A gente é tudo sem vergonha. A gente fala, não cansei de super-herói, não vou falar mais de herói. Aí nós estamos aqui, fazendo o quê? Gravando sobre isso, né? A gente também vai te falar, né? Constantes nós somos. E estamos também com ele. Ele que já esteve aqui outras vezes, né? Mas anteriormente para falar sobre esse mesmo tema, né? E como você pode ver, meu caro ouvinte, a parte 2, né? Então, os novos rumos da DC, parte 2. E talvez futuramente pode ser que tenha uma 3, uma 4, uma 5, né? A DC está com novos rumos o tempo todo, né? Senhoras e senhores, Alan Carrion. Alan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Uma boa noite, Fernanda. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sei lá a hora que vocês estiverem vendo aí. Fernanda, Bruno. É uma alegria estar sempre aqui com vocês. Já falamos de várias coisas, desde história da igreja até super-heróis e Chaves. Exatamente. Então, estamos aí para falar do que for necessário. Exatamente. E Alan, por favor, né? Onde é que o pessoal pode te encontrar aí, né? No seu trabalho? Como é que o pessoal pode te acompanhar? @Alan Carrion no Instagram, Alan com M, né? Alan de muito legal ou de muito chato, dependendo do que você achar necessário e achar legal para colocar. Ou no meu YouTube, que você vai colocar lá youtube.com/o Alan Carrion, porque eu tinha uma conta no YouTube antigamente para postar paródias do Inter. Aí eu tive que Tá aí um tema que a gente ainda não gravou, hein? Tá precisando, hein? Sobre futebol. Futebol também, gostamos. Precisa. Bota eu e o Júnior voltando aqui. Então já tem vários convidados aí que são fanáticos aí por futebol, então já dá pra juntar, já fazer uma equipe aí pra falar sobre esse tema. A Copa passou, né? A gente deixou passar o momento, né? Digamos assim. Mas foi triste, não gosto nem de lembrar. É verdade. Mas enfim, né, gente? Então, você também que está nos ouvindo, que não nos conhece, que chegou agora aqui nesse podcast, o Bacon Podcast é o seu podcast gorduroso, seu podcast com substância, né? Onde nós falamos aí, o Alan muito bem resumiu, né? Ele já foi convidado para falar sobre catolicismo, já foi convidado para falar sobre herói, já foi convidado para falar sobre Chaves, e esse é o Bacon Podcast. Então a gente fala aqui de cultura, fala de cultura pop, filme, série, literatura, enfim, né? Então seja bem-vindo, é claro, com essa linguagem bacon, né, que só esse podcast sabe ter, né? Então, seja bem-vindo então a esse podcast gorduroso, um podcast de substância, um podcast para carnívoros, tá bom? Então, nos acompanhe no @baconpodcast, né, no Instagram e também, né, vai lá no YouTube. E os nossos podcasts, eles são no formato tradicional, nos agregadores de podcast, mas também eles vão no formato de vídeo pro YouTube. Então vai lá, se inscreve, deixa o seu like. Os links do Alan, os nossos links estão todos na descrição. Então nos dá essa força e, claro, também estamos ainda com a campanha do Apoia-se, né? Então se você quer nos ajudar, né, de alguma forma, acesse o link também. Toda ajuda será muito bem-vinda. E o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores, né, que nos ajudam, então, a levar esse bacon cheiroso para você, meu caro ouvinte, né? Então é isso, né? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno! Dê-nos a sinopse desse episódio. Nossa, começou tenso a música e acho que esse é o clima desse episódio. Estamos tensos, estamos ansiosos, estamos aqui na expectativa. A gente fala que cansou de herói, mas a gente não cansou, a gente é tudo mentiroso, a gente é tudo sem vergonha.
Porque a DC começa a falar que tem planos, a gente já cria expectativa, a gente já fica ansioso, a gente já quer saber o que eles vão fazer, o que vai acontecer. Então esse episódio é pra gente comentar isso tudo. Quais são os planos, o que a gente acha disso, o que a gente tá ansioso, o que a gente tá com o pé atrás. James Gunn, o que você vai fazer com a nossa DC? É isso que a gente tem que falar aqui hoje. É isso aí, né? Então, pra quem não sabe, né? Pra quem não acompanhou aí os últimos acontecimentos, né? O James Gunn, ele... O James Gunn, o que é? Ele virou presidente? Que raio que ele virou na DC Studios? Ele é o presidente da DC agora. Ele é o presidente da DC. É ele, né? Da DC certo. Então ele fez um anúncio, né? Ele é co-presidente, né? Com, acho que é Peter Safran, né? Isso, exatamente. Fez um anúncio aí no dia... Foi no dia 31 de janeiro, né? Dia 31 de janeiro, isso. Acho que foi dia 31 de janeiro. Ele fez um anúncio falando, então, sobre os próximos 10 anos da DC e já falou sobre as próximas 10 produções. É claro que nos 10 anos não serão somente as 10 produções, mas ele já falou ali das primeiras 10 produções, das produções também que eles vão ainda continuar, que é, né, da antiga administração, né, não mandou todo mundo embora ainda. Então tem algumas produções, algumas coisas que já estão prontas e ainda vão ser lançadas, né? E eles querem também reaproveitar de algumas dessas produções também para dar andamento então nesse novo universo, que segundo o Gunn vai ser um universo totalmente compartilhado, né? Um universo totalmente integrado, né? Onde eles vão juntar animação com o cinema, com os jogos. Então o pessoal, os atores que fazem o filme, eles vão dublar na animação, eles também vão dublar nos jogos, né? Então ele quer fazer todo o universo compartilhado mesmo, esse universo integrado, que eu acho que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso também durante o podcast, que eu acho que é uma loucura, mas enfim, James Gunn sempre traz várias loucuras, né? Algumas dão certo, outras nem tanto. Então, só te contextualizando, né? Aconteceu então essa movimentação recentemente. E o Bruno começou falando, né? Que a gente reclamou dos heróis e tal. Assim, não é que a gente não gosta de heróis, tá, gente? Então, vamos esclarecer isso aqui. A gente gosta. A gente não gosta das porcarias que estão sendo lançadas, Hoje o nosso né? podcast que a gente fala sobre isso tá explicadinho lá também. Exatamente. Não parece que é um monte de esquizofrênico, né? Falando, não é isso. Inclusive, a gente gosta tanto de herói que pode ouvir o nosso episódio falando de Chaves, que a gente fala bem do Chapolin. Exato. É um grande herói. Exatamente. A gente gosta tanto de herói que a gente tá sentindo falta deles. É isso que tá acontecendo, Exatamente. né? Na verdade, né? Então, essa é a nossa crítica, né? Mas, então, vamos lá, né? O que vocês acharam aí desse anúncio? Quais são as expectativas de vocês? O Bruno já começou falando um negócio meio tenso, né? A gente tá meio tenso mesmo, né? Eu, pelo menos, posso dizer que estou tenso, compartilho desse mesmo sentimento. Mas o que vocês estão achando disso, né? Estão com esperança, não, né? Enfim. A minha questão toda... Pode falar, Fernanda. É só pegar o gancho no que o Lucas falou do universo integrado, né? Acho que esse é o primeiro ponto de atenção, é esse universo integrado. O primeiro porque veja assim, bem, né? Veja bem. Vamos pensar no marketing da coisa. É muito legal pensar que o mesmo... você tá jogando um jogo, sei lá, de videogame, e você vai ouvir a voz do ator do filme que você assistiu. Você tá assistindo uma animação e é a mesma voz. Isso conecta e traz um negócio muito legal. Se der certo. Só que, quando você quer integrar muitas coisas muito grandes, que envolvem muitas pessoas e muitas coisas diferentes, a chance de dar errado é muito grande também. Então, o medo que dá é esse. Se funcionar, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, vai ser uma revolução. Uma nova revolução no cinema, nos blockbusters, enfim. Que foi basicamente o que a Marvel fez quando ela fez a integração entre os filmes, que até então não se fazia. Só que ele quer fazer em tudo. Agora, a chance disso desandar no meio do caminho é muito grande. E a chance de, por exemplo, um filme ruim, ou uma animação ruim, ou um jogo ruim, estragar o negócio inteiro é grande também. Então, eu fico preocupada. Eu torço pra dar muito certo, porque assim, eu vou ser a primeira pessoa que vai, achar o máximo. Porque a gente gosta de easter egg, que a gente gosta de fanservice, a gente gosta de ver referências. Então, os fãs vão gostar. Só que se der errado, vai assim, destruir todo o planejamento de 10 anos, né? Do cara.
Se der errado, tá tudo no script, porque é o que acontece com a DC há um bom tempo, né? Nada dá E aí certo. começa do zero, né? De novo, a história da DC. Agora, a minha curiosidade, ela tá como esse processo de transição vai ser feito. Né? Eu tô muito hypado pro filme do Flash. Né? O que me apresentou ali no trailer é grandioso. Né? Claro, antes do Flash a gente vai ter ali o filme do Shazam 2, e depois tem o do Flash, e aí pro final do ano, salvo engano, tem o Besouro Azul. E aí encerra, né, essa fase Snyder da DC, né? Ainda tem o Aquaman 2 também. Então, a minha curiosidade é como que o Flash vai fazer, como que vai ser feito esse final, porque provavelmente o final foi mudado, né, do que estava previsto, porque ele foi feito para esse universo. Então, vai aparecer o Ben Affleck, vai aparecer a Gal Gadot, vai aparecer o Keaton, sabe-se lá mais quem do universo cinematográfico da DC vai aparecer nesse filme, mas a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer porque todo mundo já leu ou viu a animação do Flashpoint. Então, ponto de ignição. Então, como que eles vão adaptar isso? Como que tu vai apagar ali o Superman do Henry Cavill do cinema? Como que tu vai apagar o Ben Affleck? O que tu vai fazer com o Flash, porque tu não sabe se o Ezra Miller vai continuar com... Ele tem condições psicológicas vai surtar de de continuar novo trabalhando. Né, então a gente não sabe como é que vai... Pra mim, o grande ponto, assim, de vai dizer, ó, eu estou hypado para o Deuses e Monstros, que é o arco 1 do James Gunn, vai ser muito assim nessa questão do filme do Flash. Como que vai ser tratado, como que eles vão introduzir efetivamente esse novo universo. Né? A gente vai ter, obviamente, a Sasha Cale ali fazendo a Supergirl, e ao mesmo tempo tu vê que vai sair um filme da Supergirl, em que provavelmente não vai ser a Sasha Cale a atriz, então tá muito confuso e que as coisas só vão começar a se clarear, acho que ali depois do filme do Flash, que vai mostrar ali como é que vai ser feita esse reboot, essa transição, né? E, enfim, o Flash é o meu é o seu super-herói ponto de favorito. ignição. E é o meu super-herói favorito, e aí o primeiro filme dele já é pra resolver essa bomba aí. Então, E eu é tô bem, um pouco é bem nervoso perigoso, com né, isso. esse ponto, porque assim, você falou que o Flash é seu super-herói favorito, também é um dos que eu mais gosto, mas o ponto de ignição é uma das histórias favoritas de todos os fãs do Flash, de muitos dos fãs da DC, então assim, é uma história muito importante que sempre tiveram medo de mexer exatamente porque existe uma expectativa e uma pressão muito grande pro negócio ficar bom. Então, e realmente é o que vai determinar. No final daquele filme, a gente vai saber se a gente realmente vai querer assistir os outros filmes ou não. Se vai dar vontade de ver essa nova fase que tá vindo ou não. Então, tem uma pressão, uma expectativa muito grande. E eu confesso... E o quadrinho é muito bom, a animação é muito acho que boa, um dos né? únicos quadrinhos que eu li foi esse, porque é muito bom. E eu confesso que eu tenho vários pés atrás, porque eu não gosto do ator. Esse ator não me desce desde as vantagens de ser invisível. Eu acho ele muito esquisito. E aí agora eu entendo que ele realmente não é que ele é esquisito, ele é doido mesmo, né? Não é só esquisito, o B.O. é mais embaixo. Então, assim, eu fico com muito pé atrás. Eu falo, nossa, não sei. Ele com o Flash na Liga da Justiça não me desceu. Achei um negócio meio que não combinou, enfim. Mas vamos ver, né? Vamos assistir. Mas por um lado, não existe herói melhor e não existe história melhor pra rebootar um universo do que esse. Então, assim, ele tem tudo. Ali já pode ser literalmente o que você quiser, porque você vai criar, destruir e voltar no tempo, no multiverso, assim. E a última tudo, dá pra cartada, fazer né, Bruno? tudo ali. Porque usou essa carta aí, depois não vai ter outra, não. Não dá pra fazer Flashpoint 2 daqui então, 2 anos. Não dá. Não, e se der errado, aí vai acontecer o que aconteceu com a DC, acho que do Batman e Robin até o Superman Returns, que é um hiato temporal de filmes da DC que teve ali o Watchmen e... não, a gente teve Mulher Gato. Mas acho que não vai contar, né? Não teve. Fala que não. Esquece. Nossa.
E assim, a DC, ela tem os heróis, né? Acho que se eu ouvinte discordar, azar dele, mas tem os heróis mais queridos aqui no Brasil por conta da animação da Liga da Justiça. A gente já falou isso no outro podcast, mas assim, o brasileiro se identifica, ele gosta mais da Liga da Justiça por conta das mídias da Liga da Justiça terem chegado mais aqui. Então, acho que é muito mais difícil você achar um fã da Marvel do que da DC, principalmente entre os mais antigos, mais velhos, né? Porque com os filmes a Marvel conseguiu ganhar muitos fãs, mas né, fãs de heróis mais antigos, eles acabam gostando mais da DC aqui no Brasil por conta disso. Então existe uma expectativa muito grande, existem heróis muito queridos, e aí o James Gunn, agora eu preciso falar disso, o James Gunn é aquele cara que ele cagou pro herói favorito. Ele cagou pro herói que todo mundo gosta. Uhum. Ele quer pegar aquele herói que nem a editora lembra que ela tem, que nem a editora sabe que ele foi desenhado em algum momento, em 1900 e bolinha, e ele quer fazer esse herói ficar famoso. O James Gunn é esse cara. Isso me preocupa, porque eu quero ver um filme bom do Flash, eu quero ver um filme bom do Lanterna Verde. Cara, Lanterna Verde precisa de um Pelo filme amor bom. de Deus, Precisa. né? Muito. Eu Cara, preciso substituir aquilo que tá na no minha Esquadrão cabeça, né? Suicida, no Esquadrão Suicida, o James Gunn ele pegou um vilão que arranca o braço pra bater nos outros. Que tá nos quadrinhos, mas tipo, tá lá assim, ó, sabe, escondido assim. Ele tirou um vilão que arranca o braço pra bater nos outros, cara. Cara, o James Gunn é o cara que fez no Esquadrão Suicida a Doninha. A Doninha. Ele tá querendo Vai trazer para trazer. outras produções. Vai trazer. Entendeu? Tipo, esse é o James Gunn. Isso me preocupa. Porque, cara, a Doninha, quem tá preocupado com a Doninha? Quem quer ver E sobreviveu. Entendeu? Então, é preocupante. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a Warner vai deixar ele livre o suficiente para não usar nenhum dos grandes personagens da DC. Então, sim. E eu não acho que ele anunciou, nesse plano dele, tudo que de fato tá na cabeça, né? Porque, sim. Claro. Eu não consigo conceber, porque assim, é bem aquilo que tu falou. Uma coisa que eu me lembro muito do filme da Liga da Justiça, do meu hype na época, então pega assim, a gente tá em 2023, então 6 anos atrás, ou 7 anos atrás, 6 anos atrás. Meu Deus, 6 eu anos bem mais atrás. novo, eu bem mais novo, querendo realizar o sonho de infância de ver os meus heróis favoritos no meu grupo favorito de heróis na TV, Live no action, cinema. né? Né? E eu me lembro que uma das expectativas que eu tinha e que não aconteceu, que fosse ter alguma referência à trilha original que começou esse podcast, né? Da Liga da Justiça. E não teve. Uhum. Né? E o próprio filme da Liga da Justiça foi uma catástrofe. Toda aquela questão do Snyder com o Joss Whedon. O Whedon fez um filme horrível que tentou fazer sei lá o que ele tentou fazer com aquele filme. Aí tu vai lá pro Snyder Cut, melhora, mas é aquela, assim, não tenho, Precisa de mais 3 horas ou eles deixam, ou deixa na mão do Whedon, deixou na mão do Whedon que estragou o filme, querendo colocar humor demais, ou tu bota o clima velório do Snyder, em que tu, tipo assim, que para contar uma linha que diz assim, ó, o Alan pulou a janela, ele faz toda uma volta com cheio de slow motion, uma fotografia assim, e aí tu perdeu a tua experiência e a tua expectativa de ter o maior grupo de heróis, porque desculpa quem é Marvete, mas o maior grupo de heróis das histórias dos quadrinhos é a Liga da Justiça, ou se quiser chamar de Super Amigos também não tem problema. Depende da sua A época, gente né? aceita. Exatamente. Então, pegar isso e colocar no lixo, como fizeram, e agora arquivar, porque tem muitas pessoas que estão querendo aquilo ali, sabe? Eu acho que o grande problema da DC é que, na mão do Zack Snyder, caiu duas preciosidades dos quadrinhos, em que ele subaproveitou, para não dizer que, perdão da palavra, que ele cagou com tudo, que foi adaptar Cavaleiro das Trevas em Batman vs Superman e sair aquele cocô, e depois pegar a Liga da Justiça e fazer o que fez com ele, sabe? E aí agora tu vai ali, tu tem essa mudança de expectativa com James Gunn, porque tu vê que no que o James Gunn coloca a mão sai coisa boa, né? Ele conseguiu fazer... Dá dinheiro, coloca a mão e dá dinheiro. Acho. Dá dinheiro. Ele fez o Guardiões da Galáxia estourar, né? Eu nunca tinha ouvido falar na época, até porque eu não... Da Marvel, eu só sou fã do Homem-Aranha. E fez o que fez. Então, tu tem aquele misto, assim, de desconfiança do histórico da DC,
que tem muito mais filmes ruins de super-herói do que filmes bons, né? O que se salva? A trilogia do Nolan, Batman de 1989, Mulher Maravilha 2017, e o que mais? Watchmen? E aí talvez o filme do The Batman do ano passado, que é o que mais ou menos se salva. O resto tudo... Ah, e o Esquadrão Suicida, o verdadeiro, não o fake, aquele de 2016, né? E aí tu vê assim, tu não sabe o que tu espera. Tu vai... É que nem torcer pro Esporte Clube Internacional, meu time. Tu sabe que ele vai te decepcionar, mas ainda assim tu nutre uma esperança. Mas tu nutre uma esperança desesperançoso, sabe? Então a sensação para essa nova fase da DC é justamente essa. Primeiro, porque tu tens ali dois super-heróis grandes e com duas histórias incríveis, né? Que é Superman Legacy, que ele vai trazer o Clark em início de carreira, mas ao mesmo tempo vai ter lá na frente o Brave and Bold, que é o Batman com o Robin Damian Wayne. Então presume-se que seja um Batman mais velho. Então como é que vai fazer esse link temporal do Superman novinho com o Batman mais velho? Isso já me deixou com uma pulga atrás da orelha. E, bom, aí depois tu tem o Gladiador Dourado, tu tem o The Authority, que ele vai lançar também. Então, desse projeto todo, o que eu mais tenho curiosidade para saber, e aí uma teoria minha, é que provavelmente a série dos Lanternas, em que vai trabalhar o Hal Jordan e o John Stewart como uma espécie de... Ele falou True Detective, assim, né? Igual aquela série que é muito boa. Nossa. E aí ver como é... Porque provavelmente vai ser esse filme que vai dar o tom do que é o universo Deuses e Monstros, ou o novo universo, né? E aí, enquanto isso, pode ter, como ele falou também, umas produções fora do universo que eles vão botar o selo de Elseworlds, né? Que aí a gente vai ter ali o Coringa 2, o The Batman 2, o que a gente vai ter para esperar. Mas, assim, cara, confio desconfiando. Só o fato dele já ter anunciado um outro selo Elseworld, e aí, porque ele sabe que tem algumas produções que fizeram sucesso, mas que não dá para jogar no universo principal. Eu acho isso muito confuso. Por mais que nos quadrinhos a gente tenha esse tipo de coisa, se você não estabelece primeiro um canon, um universo com heróis queridos para depois derivar, você já sai com coisas derivadas saindo antes até das produções principais. Eu acho que isso soa muito estranho. Então, e aí parece que vai bugar mais ainda a cabeça quando você pensa que o ator do Aquaman vai virar o Lobo depois. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Que ele tá querendo chamar o Momo. Beleza, ele tem a cara do Lobo, eu sei, concordo, acho que vai ficar do caramba, mas assim, tipo, não vai ter um Aquaman 2 saindo aí, o que você tá pensando? O provável não mandou Dave Bautista ainda? vai ser o Lex Luthor, né? Tá querendo... Então, tipo, assim, são uns rumores muito estranhos, assim, umas direções que ao mesmo tempo que você fala assim, não tem como isso dar certo, você sabe que o James Gunn gosta de fazer esse tipo de coisa, então deixa a gente muito com o pé atrás mesmo. Tanto que a Fernanda, ela colocou, né, também sobre essa questão do universo compartilhado também, que ela é um bom como marketing, mas é uma coisa que pode dar muito errado. Justamente a gente tá acompanhando isso, né, na Marvel, assim, né, que o universo se expandiu pra caramba, né? Não que eles não estão ganhando dinheiro, estão ganhando dinheiro ainda, né? É claro que não tá mais batendo os bilhões igual tava fazendo antes, Claro. mas tá ganhando dinheiro. Porém, assim, o universo ficou tão grande, né, tão imenso, que começa a complicar, né, pro roteirista ali linkar as coisas, fazer com que as coisas tenham sentido, porque eles estabeleceram esse padrão. Tudo é ligado. Não tem nada que independente, é tudo ligado, né? Então, a partir desse momento, aí lascou, né? Bonito. E eles estão querendo ir para essa mesma direção e tem esse porém, que é esses outros filmes ali, porque deu dinheiro e eles não vão abrir mão do que deu dinheiro, né? Mas assim, acaba ficando confuso porque eles não estabelecem um padrão, tipo, o nosso padrão vai ser tudo compartilhado ou o nosso padrão vai ser tudo independente. Eu, particularmente, né, não que eu esteja certo, mas eu prefiro que seja tudo independente. Por quê? Porque eu cansei desse modelo da Marvel, né? Isso aqui eu já falei pra caramba sobre isso. É mais um cansaço meu mesmo. Eu prefiro um filmezinho independente, um Homem-Aranha lá, que não precisa, que se preocupa lá de salvar a senhora, sabe? Que um Homem-Aranha assim da rua, do bairro. Não um Homem-Aranha que se veste com nanotecnologia e tem que ir pro espaço, entendeu? Tipo,
Eu prefiro mais que tenha essa independência mesmo, que A separe e gente tal. tá ficando velho. Tá ficando velho, exatamente. Então, assim, eu fiquei feliz de continuar com o Batman ali do Vampirinho, por mais que seja o Vampirinho, mas a gente vai ver um pouquinho mais desse Batman, né? Então eu fiquei feliz de ter esses filmes assim que são separados. Mas ao mesmo tempo vai confundir o grande público, por quê? Porque vai ter esse Batman, a gente vai ver um Flash agora que vai trazer mais 2 Batmans, e eles ainda vão fazer um outro Batman, entendeu? E, entendeu? É loucura isso, né? Caramba, cara. Considerando que esse Flash vai trazer só 2. Tenho minhas Que dúvidas. pode ser que traga mais um aí, hein? Que estão cogitando Mas, aí. ou mais, vai saber. Então. Vai saber se ele não vai trazer o Coruja, o Bale, todo mundo. Então, falaram que viram tipo a Aí, acho silhueta que lá não. do Batman do Bale. Eu não sei, hein? Mas. Não, Então. se vier o Batman com teta, fecha Não, as se as vir do portas do cinema. Bale, eu vou querer só ele. Não, agora continua com ele, velho. Faz os outros filmes ali, faz um Batman e Robin igual você prometeu, Nolan, que ia fazer lá atrás. Deixou essa expectativa no terceiro, né? No Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então continua lá, Nolan. Mas o Nolan, né? Vai lá e assume o negócio, né? E a DC, ela tem a característica, pelo menos né, das animações, dos quadrinhos, que eu percebo isso, de ser um épico meio grego, assim, sabe? E tá faltando produção desse tipo. Porque por mais que o Snyder tenha tentado fazer um épico, mas ele fez um épico triste, ele não fez um épico grego. Ele não fez aquele filme de guerra e poético de heroísmo, assim, não trouxe Sem esse esperança, ar né? da DC, Ele sem fez um filme esperança. lindo, E- só que ele fez um filme cult, ele não fez um filme de herói. É um outro gênero, entendeu? Exato. E aí, por mais eu vejo essa característica na DC, me interessa essa característica da DC, mas nenhuma das produções anunciadas me parece ter essa pegada. E isso me preocupa, porque das produções, só 2 me interessaram assim bastante, que foi o Lantern, né? A série do Lanterna. Você Eu tá gosto muito do pedindo Lanterna já Verde. faz tempo, né? Acho que eles Eu ouviram, já tô pedindo faz o tempo nosso que podcast. então me interessou. E a do Brave and Bold, que é do novo Batman. Só que quando deu a impressão de que eles vão trazer a Bat-família completa, e até deu a sensação de que nem é o Bruce que vai ser o Batman inicialmente, né, remetendo à Corte das Corujas, onde o Asa Noturna estava fazendo papel de Batman porque o Bruce tinha morrido, depois o Bruce volta e tal, que é um arco que eu acho interessante, me animou. Tipo, putz, vai fugir um pouco dessa pegada que já tá tendo esses filmes do Batman. Então, achei interessante. Que é igual o jogo, né? O jogo novo aí que saiu é essa história. Isso, exato. E aí me chamou a atenção. De resto, não sei, nada parece. Cara, uma série sobre Paradise Lost, uma série sobre Still Game of Thrones em Temícera. Então, Cara, eu não sei, não tem um filme decente da Mulher Maravilha programado, você já vai vai querer trazer fazer um isso? Game of Entendeu? Thrones, né, velho? Supergirl. Cara, mas tudo bem, esse Superman que vai sair, você vai estabelecer direito ele antes de trazer um Supergirl? Já tá pensando em derivar um negócio que você não sabe se deu certo ainda? Tipo, sabe? Pois é. Sim. O que se fala da Supergirl, da história dele, é que ela vai se passar nas galáxias, não é nem a questão de estar aqui na Terra. Pior ainda. Então, vai Então- ser tipo uma Marvel, né? Mr. Marvel. A Miss Marvel. Então, Exato. cara, como eu falei, é confiar desconfiando. Eu não sei, assim, eu tô muito receoso, eu não tô com. Eu acho que daqui 10 anos, se a gente estiver reunido num Bacon Podcast aí, talvez presencial, fritando um bacon com uma Pois picanha, então. lá com Precisa, hein? 5 filhos cada um, né? A gente vai estar ali dizendo, cara, um dia a gente tava falando para confiar, desconfiando, mas tinha que desconfiar mesmo. Sim. Porque, olha, não tá me cheirando muito bom, assim. A ideia é boa, né? Trazer alguns personagens que não são de conhecimento do grande público, que é mais dos quadrinhos, resgatar a cultura dos quadrinhos, trazer heróis de lá, como o Authority, que eu precisei dar uma pesquisada para saber o que era, o próprio Gladiador Dourado, que é Um Deadpool da DC. então, cara, na verdade é um Johnny Cage dos heróis, sabe? Mais ou menos ali o que ele vai ser. O cara é um astro de Hollywood do futuro. Tipo, não tem um negócio mais viajado do que isso. Então, É a cara entendeu? dele, né? Então, vamos ver, assim, cara. É que, tipo,
Eu penso, se ele tivesse, se a ideia fosse realmente bem estruturada, eu acho que pega o conceito que deu certo. Então, estrutura o teu carro-chefe primeiro. Estrutura a Liga da Justiça. Não precisa fazer já a Liga da Justiça diretamente enfrentando o Lobo da Steppe. Pô, tu tem ali a Legião do Mal, né? Com o Lex Luthor, entre outros vilões ali. Não precisa sair já quase pegando a batalha ou com o Brainiac ou com o Darkseid. Vai ali, faz eles se conhecerem primeiro, sabe? O próprio Vingadores foi, tipo, era contra um vilão intergaláctico como é o Loki? Mas foi muito mais construído até chegar lá no Thanos, né? Por que não fazer isso na DC? Por que não usar aquilo que deu certo? Uhum. Tu pode trabalhar bem a Mulher Maravilha, tu pode trabalhar bem o Batman. Claro, porque, assim, a gente teve tanta saturação, como tu falou, de Batman, de Superman, que trazer um novo contando a mesma história novamente, talvez afaste o grande público. Então ter alguma variação, alguma coisa que chame a atenção seria bacana, né? E por isso que eu acho que é um pouco de tiro no pé tu jogar fora o Henry Cavill, jogar fora a Gal Gadot, que eu acho que em termos estéticos de Mulher Maravilha foi perfeita nesse sentido, ela traz muito a essência do personagem. O próprio Jason Momoa trouxe ali uma ideia meio lembrando o Liga da Justiça Sem Limites, né, do Aquaman, né, daquele mais B10, e depois no final ali já estava incorporando o Caçador de Marte. Tu tinha uma estrutura que eu acho que tu não precisava pegar e jogar no lixo, tu poderia retrabalhar eles e usar o Flashpoint para isso, né? Tu poderia botar o Flashpoint e eles, como no momento que eles não voltar para o momento que eles ainda não se conheciam, com algumas circunstâncias diferentes ou com alguma personalidade um pouco mais diferente, mas que fizesse mais sentido de não precisar jogar algo já pré-pronto, mesmo que não tenha dado certo, fora do que recomeçar tudo do zero e cansar a tua audiência, né? Eu, como espectador, como consumidor do produto final, eu não quero ver uma nova história de Superman, né? Uma nova origem de Batman. E também não quero ver Martha. Você matou a Martha, não, sabe? Então, trabalhar Tudo melhor menos aquilo que já tem, sabe? E seria interessante, a gente comentou aqui, né, sobre alguns desses lançamentos, mas seria interessante falar deles, né? Não digo nem tipo, se aprofundar, porque tem muitos aqui que a gente inclusive nem conhece muito, né? Mas E nem foi divulgado muita coisa. não foi ainda divulgado também. muita coisa, mas pelo menos aquilo que ele divulgou, né? Então, como que a gente já disse aqui, né? O primeiro ali é o Superman Legacy, certo? Que eu não entendi muito bem qual vai ser a pegada desse Superman, porque pelo que eu vi, esse Superman, ele é baseado num quadrinho que é meio que no futuro, tem um negócio assim meio diferentão, sabe? Não sei. O que eu li é que é o Clark nas primeiras ações dele. É como se fosse o ano 1 do Clark. Certo, mas tipo, como se fosse uma outra Terra, não a Terra que a gente é acostumado. Tipo, Terra 31, sabe? Como se fosse uma outra Terra do universo DC. Eu acho que eles não vão fazer isso, tá? Mas eu acho que a ideia... seria estranho. A ideia de pegar... Vamos pegar o Clark lá, desde criança e tal. A gente vai lembrar, então, lá do Smallville, né? Isso que eu ia falar, eu não tenho Da maturidade. série clássica. Por quê? Eu não tenho mais saco pra isso, cara. Contar a história. O problema do Superman é esse, tipo, toda vez que precisa contar o início dele, é só porque ele é muito poderoso e as pessoas não sabem lidar, pelo menos os produtores de Hollywood atuais, não sabem lidar com o que é o drama do Superman dos quadrinhos, que é o cara que ele é um deus e ele só quer ser um cara comum da fazendinha dele ali, do Não, trabalho de para, vai. jornalista O dele Smallville ali. era muito bom no começo. Desandou muito, mas no começo apresentava exatamente isso. Era só um adolescente que era muito forte e não É que conseguia. você que Pode era ser, muito mas eu nova. gostava muito. Era muito bom. No final foi muito ruim, mas começou bem, na minha opinião. E aí que tá. A DC, se ela tivesse essa expertise do universo compartilhado, já teria feito isso lá no final de Smallville, quando tu poderia ter colocado o Tom Welling como o Superman de Superman Returns, e não o Brandon Routh, né, que foi péssimo, com todo respeito. Né, e a história é péssima também, né, foi muito mal, o roteiro horrível,
Mas podia ter utilizado ele ali, começado um novo universo compartilhado ali, né? Já tinha, claro, não acho que os atores que interpretaram Aquaman e outros heróis na série de Smallville fossem bons, né? Bem pelo contrário. É que a mas série ela algumas tinha coisas uns interessantes. pontos muito ruins, mas tinha outros pontos. É porque acho que ela foi feita meio sem pretensão também na época, né? Não era. As coisas não eram feitas como são feitas hoje, assim. Tipo, era bem mais tranquilo. Claro. O Gunn, ele divulgou os quadrinhos, né, de alguns dos filmes que eles vão se inspirar. E esse do Superman Grandes Astros, Superman. Aí é igual você falou, né, vai contar mesmo a história dele ali, descobrindo os poderes, tratar questão de identidade, uma pegada meio filosófica, misturando ficção científica, enfim. Então... E eu tenho... Lacração. Então, isso que eu ia falar. Tem um... Porque o James Gunn, ele tem muito disso, né, dessa questão, assim, de representatividade, de... Enfim, esse tipo de coisa, assim, que a gente tá vendo bastante hoje, né, no cinema, na cultura pop. Então... Enfim, né, vamos ver. Espero que não estrague o Superman, né, pelo amor de Deus, né, velho. Pelo amor de Deus. Vai sair um Superman extremamente o contrário do Henry Cavill. Provável. Não vai ser porque o Snyder, ele quis um Superman grandão. Eu acho que vai começar ali uma coisinha meio... Um Superman sensível, um Superman... não vou nem falar pra não dar Pode ser processo. que não seja nem o Clark, né? Vai saber. Se não vai Pois vir. pode ser a cara em transição de gênero. Ou o John lá, que quis namorar o amigo lá, o filho do Superman, dos quadrinhos. Pois é. E vamos ter também essa... É filme também, né? O The Authority vai ser filme, certo? Não é animação nem série, é filme, né? Filme. Esse The Authority aí vai ser um estilo... Como que é o nome que a gente tá assistindo agora? Agora não, que tá fazendo sucesso pra The caramba. Boys, né? Isso, é estilo um The Boys, né? Mas tipo, é um... Por quê? Porque ele traz uma realidade assim mais crua, né? Aquilo que a gente acompanha em The Boys. Mas a diferença é que parece que os heróis do The Authority são heróis mesmo, assim. Eles não são, tipo... Ruim. Não são do jeito que é em The Boys, entendeu? O problema é que... Eu acho que vai ser uma equipe de anti-herói. Né? O problema é que eles são fazem meio escolhas assim, que, por exemplo, a gente vai ter que matar essa cidade pra salvar 1 bilhão de pessoas. Então eles vão lá e matam a cidade inteira, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Então, e aí mostra um pouco daquilo, o lado também que o James Gunn tá querendo trazer a DC, né? Um lado assim mesmo começar a mostrar esse tipo de anti-heróis, começar a mostrar essa dualidade herói, toda, né? Esse é o ponto, desconstruindo o herói, né? Igual a gente tá vendo acontecendo bastante na Marvel, e a gente sempre gostou muito da DC, igual o Bruno já comentou aqui, porque ela traz sempre esses arquétipos dos heróis gregos e tal. Em vez de ser uma Os releitura deuses, né? moderna dos gregos, ele vai desconstruir o heroísmo grego, pelo jeito, né? Essa é a impressão que me passa, isso é preocupante. Trazendo o ponto positivo do heroísmo, né? Porque a gente também vê muito ali, tipo, a gente vai pegar a história dos deuses gregos, eles também são bem... né? Então, quando a gente fala de herói, gente, vocês têm que ouvir um podcast que a gente gravou com o Covades, é aquilo ali que a gente tá querendo dizer, tá? Então, é que eu não lembro o número do podcast, mas recentemente a gente citou esse podcast. Mas, digamos que a visão do herói grego mais cristianizada, otimista. Né? Tipo, é cristianizada, né? Interpretada por um católico, né? Interpretada por um... Tipo, é a mesma coisa de um São Tomás de Aquino que pega um Aristóteles, né? E, assim, Nossa. É isso que a gente quer. Tadinho de São Tomás agora, deu até um pulo pro caixão. Mas... bom, então The Authority, né, a gente já falou e não tem muito o que falar sobre isso também. Aí depois tem o do Batman, né, e do Robin, que vai pegar esse lado também um pouquinho mais dark mesmo, né, esse Robin aí, que é aquele Robin mais xarope, né, mais, que é o assassino, né, literalmente. Assassino, né? Exatamente. Então acho que isso mostra que ele tá realmente querendo trazer pra esse lado, né. Inclusive, fala de esse capítulo 1 é Deuses e Monstros, né? Então eu tenho a impressão que ele quer mostrar que os monstros, na verdade, não são só os monstros, mas os próprios deuses, né? Os próprios heróis, eles também têm esse outro lado que é meio anti-heróico, né? Então
Tem a impressão Pois é. que essa interpretação que ele quer trazer também. Aí tem a Supergirl, né? O Woman of Tomorrow. Aí tem o Monstro do Pântano, que é também, tipo, e ele vai se basear também no Monstro do Pântano do Alan Moore. Então, que também foi premiado pra caramba, que é considerado também uma das melhores histórias em quadrinhos, né? E que lançou o Constantine, né? Que se não fizer isso, não precisa nem ter. Então. E que também é uma história mais pesada também, né? E depois, como falou, o Gladiador Dourado, né? Já falou, Creature Commandos, que vai ser os monstros mesmo, literalmente. Sim. Então vai ter um A Frankenstein, ideia vai ter um desse vampiro. é animação e depois um live action do Creature Commands. Então, Isso aí eu achei interessante, pra falar a verdade. Eu acho que vai ser uma experiência legal. Porque eu acho que ele vai pegar mais ou menos na pegada ali do Peacemaker, né? Do Pacificador. E vai trabalhar com eles em alguma coisa com a Waller. Porque também, como acho que tu vai falar agora aí na frente, tem uma série só sobre a Amanda Waller. sim, exatamente. Que Que ele inclusive tá- essa série da Amanda Waller, eu acho que vai ser como se fosse uma segunda temporada do Pacificador. Exato. Né? Acho que Isso são as coisas que me... Tipo, ele não sabe ainda que Aquaman que ele vai ter, que Mulher Maravilha que ele vai ter. Ele não sabe nada se vai ser o Marciano ou se vai ser o Cyborg. Quais são os membros da Liga da Justiça. Só que ele tem série da Amanda Waller, ele tem Creature Commander, ele tem... Cara, não... Gladiador Dourado. Meu, confirma os principais, me traz Sim. esses caras, faz direito, depois você pensa nesses outros, aí você expande do jeito que você quiser. Estabelece o universo. Então, exatamente. O Flash é um mesmo que, cara, me preocupa Exato. demais. Ao mesmo tempo que eu quero que esse cara reinicie o universo, eu não queria mais ele. Só como é que você troca? Uhum. não fala assim. Eu quero ver muito Não, Flash eu ainda. queria ver muito Flash, mas não. com Exato, Ezra mas Miller. não com ele. Exato. E é isso, tipo, sei lá. Não dá. O cara não fez o arroz com feijão ainda, entendeu? Não dá, faz. Não sei. E aí faz série de vilão, Sim. série de pesar O controvérsia. próprio Chris Pratt daria um bom Flash melhor que Quem? Quem? que o Chris Pratt mesmo, que o James Gunn ama de paixão lá, que fez o... O que se fala, às vezes, é o que tá se falando aí é mais essas coisas de insider e fofoquinha e de Hollywood. É que se trabalha que quem vai assumir o Flash seja o Grant Gustin, porque tá acabando agora A série dele é a lá. última temporada da série, graças a Deus, que série arrastada e Nossa insuportável. Mas ele é um bom ator, ele pegou o papel do Flash. Eu As acho que ele é primeiras muito melhor temporadas da que o série Ezra eram bem Miller. legais. É que, putz, perdeu a Uhum. mão total, né? Perdeu a mão, Eu parei de olhar na eu quarta, acho que foi ou por terceira. aí também. Eu acho que Eu já assisti por umas aí 3 no também. máximo. Tipo, a primeira eu gostei bastante, a segunda eu falei, aí foi indo, né? É que o resto do elenco e das histórias é Mas muito ele. sofrível, né? Por mais que ele atue Exato, bem, porque ele convenceu, não sei, pelo menos ele me convenceu como Flash. Pode ser que o ouvinte ache A ele mim um também. péssimo Flash, mas pra mim ele convenceu mais do que o Ezra. A única coisa que, pra mim, do roteiro do Flash, né, não é culpa do ator. É culpa do Sim. roteirista louco da cabeça que tudo ele precisava de uma Iris West lá falando Run, Barry, run. E aí, a primeira temporada, beleza, ele é imaturo. Segunda temporada, tá. Terceira, quarta, Não, toda uma coisa hora essa também que, chatice, tipo, ela... falta de elenco, né? Que era sempre os mesmos atores fazendo vários personagens, vários papéis de várias terras diferentes. Eu falei, gente, chegou um pouco. No começo foi tipo, legal, diferente. Na terceira vez que isso aconteceu, eu falei assim, ai, que preguiça, né? Pô, contrata um outro ator, pelo amor de Deus, a mesma pessoa faz 5, 6 papel. Não dá. Bom, gente, mas é isso, né? Então, não acredito que as nossas expectativas, né, para os novos rumos da DC não estão tão verdes, né? Eu acho que estão um pouco vermelhas, né? Então, não estão tão claras, tá estão um pouco amarelo, escuras. tá amarelo, tá no meio termo, a gente não sabe ainda. Sinal de alerta. É, um sinal de alerta, exatamente, né? Porque, primeiro que não dá pra saber, né, exatamente como que vai ser tudo, mas se a gente pega todo o histórico daquilo que ele já fez, a gente pega essas novas produções, você já dá pra você ligar os pontos, né? Eu acho que não precisa se esforçar muito. a real é que se fosse uma pessoa, um amigo nosso querido, a gente já tá pedindo a extrema unção pra ele agora, pra ver se recupera. A real é essa. Tá ligando pro padre, né? Cara, olha...
Que ia estar ligando pra falar, padre, ajuda, tô exato. preocupado. Eu sou assim, pra mim o ponto-chave é o filme do Flash. Então eu tô bem ansioso pra junho, pra ver o que vai acontecer, o que vai rolar ali. Tá todo mundo dizendo que é um baita filme, Uhum, Pois né? sim. é, E isso as me pessoas surpreendeu falam. bastante. Então, assim, vou poder ver o Michael Keaton, vai ser muito massa. Eu adoro, assim, ó, me julguem, mas eu adoro o Batman do Ben Affleck, porque, Eu também não sei, gosto. eu Também gosto, gosto. achei Ele ele, é um ele me lembra o inchadão. Batman do, ele me lembra o Batman do Arkham Asylum, dos games, a própria forma de lutar. Sim. Então, um Batman mais dark, aquele Batman massa de ver. Então, claro, não é um Inclusive, Christian Bale, mas... a única coisa que a DC acertou, assim, todas as vezes dos últimos anos foi Batman, né? O Keaton é muito bom, o Ben Affleck ficou bom, o Bale é muito bom. Até o Vampirinho lá, cara, que eu falava, mas esse ator não dá, não vai ter jeito. E eu gostei. Foi bem. Uhum, Foi bem. exato. E é isso, acho que vai ser o divisor de águas, né? Vai ser o filme do reboot e ele que vai dar o tom, então, daquilo que vai vir, né? Mas é que esse filme foi editado pra caramba, né? Porque se fosse antes eu ia pensar, caramba, vai ser meio uma salada meio bagunçada, né? Porque o filme vai vir com um tom diferente e vai começar um outro universo com outro tom, né? Mas eu tenho a impressão que eles mexeram também nesse filme pra que realmente ele seja uma introdução pro próximo universo que vai vir, Pois é. né? Sim, Mas gravaram é que muito tá a bem. questão, será que vai ser uma introdução do próximo universo ou um encerramento do universo atual? É que se for É encerramento, essa dúvida a que gente ainda vai ficar perdido. A gente ainda não vai saber o que vai vir ainda, né? Se for É encerramento. que eu acho que é um pouco dos dois. Mas aí como é que ele vai introduzir? Então, Sacou? exato. Porque se ele vai introduzir um novo, o ator do Batman vai mudar, o ator do Superman vai mudar, Mulher Maravilha vai mudar, Aquaman vai mudar. Vai fazer o quê? Qual vai ser assim, a cena pós-créditos? Ele falando com um rastro vermelho, falando com um rastro de uma capa vermelha com azul, sabe? Aham. Tipo, não vai ter, não dá pra ver, o que vai acontecer? Vai Já saber se o James Gunn já não escolheu o Pois Ezra é. Miller pra ficar de Flash ou o próprio O Grant Gustin. Grant Gustin e já escolheu um desses caras pra Batman, já fechou o contrato, que já vai ser o Batman da Brave and Bold lá e só vai contar pra nós. Mas isso vazaria, cara. Isso aqui sempre vaza, né? Até os caras não Homem-Aranhas conseguiram- vazou. exatamente, os caras não conseguiram esconder os Homem-Aranha. Aham. Então, cara, assim, não sei o que vai rolar. Só que tenha sido assim, ó, tipo, gravaram na garagem da casa do diretor uma cena, sabe? Pra poder esconder, nem que nem gravaram, foi né? o do Coringa. Foi o diretor que Ninguém filmou, né? esperava, Não foi por nem... É verdade, é verdade. Que ninguém esperava o Coringa no Snyder Cut, aparecendo lá todo Sim. cabeludo. Aham. Só foi ficar sabendo depois que viram as previews. Então, o que será que vem por aí? Acho que vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Exato. E aí já começar a parte 3 do nosso podcast. Nesse mesmo Aí canal, o nesse podcast- mesmo horário. A gente vai ter que gravar um podcast pra falar muito mal, chorar as pitangas, ou pra falar, nossa, eu não esperava e ficou muito bom, porque se ficou bom, eu não esperava. Exato. Eu tô com muita dúvida. E uma das duas coisas vai acontecer. O problema é esse. Não dá pra gente falar assim. Não tem perigo de acontecer assim. É bom, passou. Não vai. Até que é legal. Porque não a vai. pretensão é tão grande que ou vai ficar muito bom ou vai ficar muito ruim. Não tem. Perfeito, exatamente isso. E vamos ver se a gente vai gravar, né, sobre essas produções aí, porque eu duvido muito que a gente vai gravar sobre tudo isso aí, hein? Não, o Flash acho que merece. Não, Flash, Flash sim, sim. beleza. Mas os A outros gente vai ali, né? assistir. Se bem Aí que assistir 2025, né, meu? Tempo, Tá longe pra caramba ainda, né? Até lá tudo Olha. pode mudar e nada disso acontecer, né? Que já Não, aconteceu pode ser que isso. no fim do ano James Gunn já foi mandado embora. É. Os caras já cancelaram o filme aí, a Batgirl ia ser lançada, os caras cancelaram. Então, meu, até lá muita água ainda vai rolar, pode ser que muda tudo, pode ser que ainda continue do jeito que ele colocou mesmo, né? Enfim, só esperar mesmo, né? Ó, agora bombástico, hein? James Gunn vai pedir demissão porque ele vai assumir o lugar do Kevin Feige, que vai ser mandado embora porque tá muito ruim na Marvel. Imagina, Aí sim. ia ser loucura, hein? Nossa. Ia ser loucura, né? Mas eu acho que é isso, né, gente? Podemos, então, concluir, então, né? Acho que assim É isso podemos aí. concluir, então, esse episódio. Vamos... Que Barry Allen no salve.
bem, então, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, né? Então essa parte 2 aí, onde a gente conversou um pouco sobre os novos rumos da DC. Então esse podcast, como a gente disse no início, que fala de catolicismo, que fala de cultura, mas também que fala de DC, Superman, Batman, né? Então é isso, né? Esse é o Bacon Podcast, seja sempre bem-vindo, tá? E Alan, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado. Por abrir o coração, suas frustrações, suas expectativas. E, vamos lá, esse sobrenome diferente aí que tá aí na sua tela aí, não entendi. Na minha tela? Aham, não sei se pra vocês tá aparecendo. Alan Carniça. Não. Hã? Cadê o Carrion? O que aconteceu? Ué, o meu tá normal, tá Carrion? Ah, é? Eu meu vou, tá Carrion eu vou mandar também. um print. Como assim? Alan Carniça tá muito bom. Sério isso? Sério, Não, pra mim tá um carinhão normal. Pra mim tá normal. que loucura. E não fui eu não, porque eu não consigo mexer nessas coisas aqui não, viu? Só pra... Vou mandar no WhatsApp ali pra você também, Alan. Pera aí. Pra você ver. Caramba, né? Que doideira. E tá o podcast inteiro assim ou mudou agora? Não, eu vi só agora. Quando eu ia agradecer ele, eu olhei assim e vi, ué, o que aconteceu? Muito isso? bom. Da onde? Não sei. Carniça. Perdeu Como assim? total o time de encerrar o podcast. Oi? Alan Carniça. Caramba, cara. Nossa! É, o pior que eu acho que o pessoal no YouTube não vê esses nomes, é só pelo aplicativo mesmo aqui que dá pra ver. Senão o Mas pessoal se ia for- entender É, a no meu piada. também tá normal. Foi É. algum, sei lá o que, algum bug seu, ô Lucas. Pode ser. Que estranho, né, velho? Corretor, sei lá. Então, muito esquisito isso, velho. Mas. Ai, muito bom. Tão bonito meu sobrenome. Carniça. Carniça. Muito quinta série. Eu pensei Pois que era é. uma zoeira, sabe? Tipo, vamos ver se eles vão perceber que tá diferente. Eu ainda não tô nesse nível de zoeira. Na próxima eu entro com a outra. Ai, o jogo dos 7 erros, né? Mas enfim, né, gente? Enfim. Vamos lá, então. Caramba. que Alan loucura. Carniça. Alan Carrion, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado novamente aí por nos dar essa força, esse apoio, né? Então, esse podcast que foi super descontraído, né? Muito bom gravar esse tipo de podcast. E com você a gente tem toda essa liberdade aí, né? De falar, de rir, né? Enfim, né? Então, muito obrigado, seja sempre isso aí. bem-vindo, né? Sinta-se em casa sempre também. Né? Quando quiser me convidar, tô sempre aí. Quase não gosto de uma conversa. Mas sobre a DC. Próxima vez eu quero um de futebol. Eu e o Júnior Volcão. Verdade, Grenalzinho, precisa, hein? né? Nossa, verdade. Precisamos. Aí a gente que é palmeirense vinha aqui só pra dar risada. E Eu trazer- acho que nesse eu e vou ter que trazer tirar uma o- folga, não sei porquê. Deixar só pros meninos aí. É o Elton, né, que é flamenguista. Não sei. Não Eu é? sei que o Júnior é gremista. Não, mas não traz flamenguista, não. Não, trazer outros times aí, né? Mas enfim, e tem os meninos do Covades, que é tudo palmeirense lá também, né? Os Tudo caras- palmeirense também. É verdade. E aqui também é tudo palmeirense, né? Então, Não, Não. Fernanda. No momento, meu time Mas é é o São isso. Bento. não, graças a Deus, no momento, nesse lado do futebol, a gente tá muito feliz, né? Então, tipo, a DC, a gente tá triste, mas pro futebol a gente tá muito feliz, tá muito agradecido. No futebol eu tô que nem a É, DC. Tá tudo isso que eu ia muito falar, tá verde, jogando né, a no cara futebol. dos outros, ô Lucas. Coisa No futebol, feia. pra gente tá tudo muito verde, graças a Deus, assim, tá. Mas é isso, então. É isso, e você que nos ouviu até esse momento, né? Se você ainda não nos segue e não segue o Alan, não acompanha ali o conteúdo do Alan, né? Então os links estão na descrição, tá bom? Clica lá, @Alan Carniça. Alan Carniça, muito bom, né? Não, meus caros ouvintes, é que apareceu aqui no nome do Alan como Alan Carniça, né? Então eu não sei o que aconteceu, deu uma bugada aqui no sistema e de Alan Carrion foi pra Alan Carniça, né? Isso que aconteceu aqui.
mas os links eles estão corrigidos, então vai lá, então Tá e você consegue acessar o perfil dele. E também tem o link ali da nossa campanha do Apoia-se, caso você queira nos ajudar. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.